Isaías capítulo 38, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Isaías 38, do verso 1 ao verso número 6. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra, pela oportunidade de nós estarmos juntos na tua casa, de termos agora a oportunidade de te ouvir, Senhor, porque é o que mais queremos, ouvir a tua voz. Não viemos aqui ouvir homens, Pai, com suas filosofias e histórias. Nós viemos ouvir a palavra de Deus, a que procede da tua boca e que nos alimenta, nos sustenta, muda a direção da nossa vida e nos faz conhecer a tua vontade. É isso que precisamos. Vem falar conosco, Pai, que ninguém saia daqui essa manhã sem ter ouvido a tua voz, e que eu seja um instrumento nas tuas mãos para ser o portador da tua palavra, da forma que tu queres, sem adulterá-la, Senhor. Que eu possa ser usado por ti, que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, para que a tua palavra seja ministrada com poder. Poder de quebrar barreiras, resistências mentais, para que o Espírito possa falar ao nosso coração. Assim oro, Pai, com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, é comum na vida desse mundo passarmos por aflições. Eu sempre repito este versículo, quando Jesus nos lembrou a respeito disso, dizendo: no mundo passais por aflições. Mas no mesmo versículo ele aconselha: tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, aflições fazem parte da vida. O fato de servirmos a Deus, o fato de sermos boas pessoas, cumpridoras dos seus deveres, obrigações, não nos livram de passar por dificuldades, por lutas, por adversidade. Todos nós podemos passar por isso. Mesmo quem é de Deus, mesmo quem serve a Deus, mesmo quem procura fazer a coisa certa, pode enfrentar momentos de doença, de acidentes, de problemas, dificuldades que fazem parte da vida neste mundo. Aqui nós lemos na palavra de Deus uma passagem da história de um rei chamado Ezequias. E Ezequias é um bom exemplo disso que eu acabei de falar para os irmãos. Porque Ezequias foi um rei, mas não foi um rei qualquer. Foi um rei de Deus, vamos dizer assim. Foi um rei abençoado pelo Senhor. Foi um rei que fazia e procurava fazer o que era certo. E quem fala isso não é o próprio Ezequias. Quem fala isso é a palavra de Deus. Olha comigo o que diz a Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 3, há um testemunho disto que eu estou falando aos irmãos. Segundo Reis 18 diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém.
Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que, irmãos? O que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Veja, então, a Bíblia testemunha que ele fez o que era reto, que ele procedeu com retidão, que era um homem correto, que reinou, mas reinou de acordo com princípios de Deus, que ele recebeu, inclusive, dos seus antepassados, como diz aqui a palavra do Senhor. Então, veja mais o que diz ainda no segundo livro de Reis, no mesmo capítulo, versículo 18. Leia agora o versículo 5. Diz assim a respeito dele: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Veja o testemunho que a Bíblia dá sobre Ezequias. Diz que ele não foi apenas um rei de Judá, mas que ele foi o melhor de todos. Não houve ninguém antes dele, nem depois dele, melhor do que ele nesse ofício, nessa função. Por quê? Ele confiava no Senhor, ele temia, ele fazia o que era reto, ele era correto nas suas atitudes e não se prostrou diante do rei da Síria. Não cedeu às pressões do inimigo. Veja, não há nada que se dizer a respeito de Ezequias e do seu testemunho. Então, amados, olhando no capítulo 38 de Isaías, o que aconteceu com ele, nós podemos então perceber que nenhum de nós, por melhores e mais corretos que sejamos, estaremos livres de enfrentar uma dificuldade, como Jesus mesmo disse, não enganou ninguém, no mundo passais por aflições, mesmo fazendo as coisas corretas, mesmo vivendo retamente. Então, o fato de nós sermos cristãos, corretos, fervorosos, servindo ao Senhor, com alegria, como a Bíblia diz, não nos isenta de, em determinados momentos da vida, enfrentarmos adversidades e dificuldades que são inerentes à vida nesse mundo. Então, alguém diria, ora, qual a vantagem então de ser cristão? Esse raciocínio todo que eu apresentei para você leva algumas pessoas que na verdade não são cristãs, por isso pensam assim, por isso chegam a esse raciocínio e perguntam, que vantagem há? É como diz o livro de Malaquias, quando aquele povo se voltou contra Deus, no capítulo 3, e disse, inútil é servir a Deus, inútil é andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, não vale de nada, porque se eu sofro as mesmas coisas que quem não serve também sofre, qual é a vantagem que tem nisso? Qual é a vantagem de ser crente? Bom, falando contigo curto e grosso como eu faço, primeira vantagem é não ir para o inferno, tá bom? Não? Tá bom essa vantagem? É vantajoso isso? Primeira vantagem, não queimar eternamente no inferno, aonde o verme não morre nem o fogo se extingue. Já é uma boa vantagem? Então diga glória a Deus. Glória a Deus, eu sou crente. Eu não vou queimar no inferno para a eternidade. Embora aqui eu possa ter uma enfermidade, embora aqui eu possa queimar de febre, entendeu? Embora aqui eu possa enfrentar uma dificuldade com os meus filhos, isso faz parte da vida, mas o céu me está garantido. Essa é uma e da principal vantagem, eu posso enumerar milhares de outras vantagens de ser crente, mas essa já é suficiente para tirar qualquer pensamento errado a esse respeito. Mas a diferença que há em ser cristão ou não sê-lo, o próprio livro do profeta Malaquias, que eu citei aqui, no capítulo 4, ele, depois de ouvir todos aqueles queixumes do povo, Deus está dizendo, vocês verão outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio, o perverso e o cristão, o fervoroso. Vocês vão ver a diferença que há. E há uma diferença que já precisa ser evidenciada na nossa vida hoje, queridos. Hoje nós precisamos mostrar a diferença. Já que eu passo por dificuldades como qualquer pessoa passa, como aquela pessoa mais ímpia e mais cruel, ela fica doente, eu também posso ficar. Qual a diferença
entre nós e que deve ser notada e apresentada e exibida diante de todos. A diferença é a maneira como nós lidamos com os nossos problemas. Essa diferença é que tem que evidenciar quem sou eu. Um ímpio, a Bíblia diz, não tem esperança. Por isso, Paulo, quando instrui as pessoas a respeito da morte, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim: eu não quero que vocês, irmãos, sejam como aqueles que não têm esperança, porque vocês têm esperança. Então, eu não quero que vocês lidem com a morte da mesma maneira. Vocês choram, vocês sofrem, mas vocês não se desesperam, porque vocês têm esperança. Então, a diferença entre ser cristão ou não é como nós reagimos ao problema, à morte, à enfermidade, à luta, à dificuldade. Qual é a nossa reação? É isso que vai mostrar quem nós somos. Às vezes estamos todos juntos aqui na igreja, mas a Bíblia diz: o joio e o trigo estão juntos. A diferença entre um e outro se manifesta nos frutos que nós damos. Jesus disse: pelo fruto você conhece a árvore. A diferença está no que sai de nós. Na hora da adversidade, o ímpio xinga, o ímpio amaldiçoa, espragueja. O crente dá glória a Deus. Essa é a diferença, queridos. O crente confia no Senhor e o busca. O crente se volta para o Senhor cada vez mais, enquanto o falso crente, ou o ímpio, ou o joio que está no meio da igreja, se revolta contra Deus. Quantas pessoas eu já vi aqui mesmo no nosso meio, estavam muito bem aqui, o dia que voltou o câncer, sumiu. Por quê? O câncer não é o final. Ele é uma oportunidade. Mas a gente não entende isso. Por que não entende? Porque, na verdade, eu digo sempre a você, eu não acredito em desviado. Para mim, ou é crente ou não é crente. Pode ficar 50 anos na igreja, mas se for embora, nunca foi crente. Na verdade, nunca foi cristão de verdade. Não há um desvio. Na verdade, há um caminho que nunca foi percorrido. Só há um caminho que é Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Senão, eu não entrei no caminho, eu não tenho como me desviar do caminho. Então, a pessoa, na verdade, nunca entrou nesse caminho. E essa é uma constatação que a gente faz. Mas a maneira como nós enfrentamos a adversidade é que vai mostrar de verdade quem nós somos e que fé nós temos. Alguns também partem para um outro extremo que também não é positivo, porque simplesmente se conformam com qualquer dificuldade, se acomodam às dificuldades e ficam passivamente derrotados já no início da má notícia. Isso também não é um bom comportamento. Vejam, eu preciso me conformar com tudo aquilo que Deus quer para mim. Amém? Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz, é boa, perfeita e agradável. Então eu me conformo com ela. Agora, me conformar passivamente em relação a qualquer dificuldade que venha sobre a minha vida, também não é uma atitude correta. Também não é uma atitude correta espraguejar, reclamar, resmungar, murmurar, como muita gente faz. Só mostra também o fato de sermos joio e não trigo. Então, qual a atitude correta diante de uma adversidade, diante de um problema? Há muitas pessoas que também fazem o oposto. Na hora da luta, como eu disse, simplesmente abandonam o Senhor, abandonam a igreja, se tornam independentes, né? E acham que sabem cuidar de si mesmos e acabam buscando solução pelos seus próprios meios. E é isso, queridos, que o diabo tem feito para enganar muita gente. É na hora da dor e do sofrimento que a maioria das pessoas é enganada. O espiritismo, como é que ele se propaga tão grandemente? Exatamente se aproveitando do sofrimento das pessoas. Aquelas que perderam seus entes queridos, têm e veem no espiritismo uma oportunidade de matar uma saudade, de receber uma palavra, de dar uma última palavra que não foi dada, de pedir um perdão que não foi pedido em vida. Então traz um tipo de conforto ao coração da pessoa exatamente no sofrimento. É exatamente no sofrimento que surgem as maiores e mais mirabolantes simpatias. Já viu? Para você ficar curado, né? É na hora do sofrimento que se proliferam as macumbinhas para que você receba algum tipo de cura especial. E aí, nesse momento, que você vai ver a diferença entre quem é de Deus e quem não é.
Há muitas pessoas que estão na igreja, mas na verdade não estão em Cristo. O seu coração está na igreja, mas não está no Senhor. Então, quando ela tem uma doença, uma enfermidade, um câncer, uma coisa, ela vai receber o passe aonde derem a ela. Ela não quer saber a fonte, ela quer saber o resultado. Se me disserem que cocô de cachorro é bom, eu como. É assim que algumas pessoas fazem, né? Ela não quer saber o que é o final, ela não quer saber o que é o processo, ela quer saber do final. E assim muita gente hoje tem feito, até na igreja. A pessoa está muito bem na igreja. O dia que tem um câncer, ela vai levar passe em centro, em macumba, em igreja evangélica macumbeira, ela vai para qualquer lugar. Ela vai para a reunião de oração da Sinhazinha, por quê? Ela quer uma solução, ela quer uma oração forte. A do pastor não é forte. Aliás, a minha oração não é forte não, tá? Quem quiser que eu ore achando que a minha oração é forte, você está roubado comigo. Porque forte é o meu Deus, em nome de quem eu oro. Amém? Oração forte não existe, só na macumba. Tu vai lá, o cara faz... Aí pronto. Vai embora, tá curado. Aí a oração é forte. Aqui não. Aqui quem é forte é o Deus a quem servimos. Mas na hora do aperto, a pessoa quer qualquer coisa. Ela não se preocupa com a verdade, ela não se preocupa com critérios, ela não quer saber se quem está falando é verdadeiro ou é falso, ela quer ver resultado. Eu vou lá porque, olha, eu conheço mais de 30 pessoas que foram lá e saíram lá curadas. Então eu vou lá. Eu vou beber aquela aguinha, eu vou levar aquele passezinho, aquela oração forte do pastorzinho. Eu vou lá, porque eu quero é o resultado. Não me importa se há verdade ou não há verdade. A verdade se transforma no resultado. E muita gente acaba caindo nesse engodo exatamente nesses momentos, né, queridos? Agora, por outro lado, existe também um grupo de pessoas que é a minoria, porque muitos são chamados e poucos são. Os escolhidos são sempre poucos. Os crentes verdadeiros são sempre poucos. O trigo é sempre pouco, meu amado. Mas graças a Deus há um remanescente. Há aqueles que vão povoar o céu, que agem e reagem de uma maneira completamente diferente da maioria das pessoas. Agem e reagem às mesmas tribulações, às mesmas doenças, aos mesmos problemas, mas vão buscar ao Senhor. Não abrem mão das promessas de Deus. Não abrem mão da presença do Senhor e não abrem mão da sua fé. Porque, meu amado, nós podemos perder tudo. Bota isso na tua cabeça. Só não posso perder a fé. Amém? O apóstolo Paulo disse: completei a carreira, guardei o quê? A fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele levou chicotada, ele naufragou, ele sofreu de tudo que é jeito, mas a fé ele guardou. Você pode perder tudo, mas não pode perder a fé. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo pode ser perdido, menos a fé. Isso é essencial. E o crente verdadeiro que passa pelas mesmas lutas de que qualquer um, ele não perde a sua fé. Ele continua buscando, ele continua acreditando, ele continua se voltando para Deus. Ele continua buscando somente a verdade e somente o Deus da sua salvação. Ele não troca seu Deus por uma cura, mesmo que ela venha da mão de qualquer outro. Ele não faz isso, porque ele crê somente no Senhor, seu Deus. Ele não serve a outro Senhor. E aí eu pergunto a você e a mim essa manhã: de que grupo nós somos? Qual é a nossa reação na hora da luta, na hora da doença, na hora da perda do ente querido, na hora da desgraça que vem sem a gente esperar? Qual é a nossa reação? De que grupo nós somos, a que grupo nós pertencemos? Ezequias, o exemplo que lemos aqui, é um exemplo do terceiro grupo, do crente verdadeiro. De Ezequias vem a atitude que nós podemos e devemos imitar. A atitude de quem é reto, de quem é correto, de quem é de Deus, de quem confia no Senhor, como a gente leu aqui os testemunhos sobre ele que a Bíblia deu.
não podia esperar outra coisa de Ezequias a não ser a atitude que ele tomou. Recebeu sim a notícia ruim, mas teve uma atitude completamente diferente. Vamos olhar de novo para o texto e vamos aprender como é que ele enfrentou essa adversidade. Isaías capítulo 38, versículo 1, diz assim: naqueles dias Ezequias fez o quê? E aí, ficou doente. Servo de Deus fica doente. É verdade? É verdade, está aqui na Bíblia. De uma enfermidade, como é que era essa enfermidade? Mortal. Não foi uma gripe, não foi uma dor de barriga. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Está ruim a situação dele? O que você acha? Tá, né? Mas tudo que é ruim pode ficar pior. Tudo que é ruim pode ficar pior. Já está ruim, porque ele arrumou uma enfermidade, e uma enfermidade mortal. Pegou nele esse troço. Mas ficou pior. Porque um belo dia, diz a Bíblia, veio ter com ele quem? O profeta Isaías. Isaías é de Deus? É de Deus. É profeta? É profeta. É verdadeiro? É verdadeiro. Erra a profecia? Não, não erra a profecia, porque é de Deus. Acerta sempre. Aí chega Isaías fazer uma visita para Ezequias, trazendo uma caixinha de bombom, né? Não, não é nada disso. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver, vai morrer. Não disse? O que é ruim pode ficar pior. Já está ruim a doença, já está ruim saber que ela é mortal. E ainda chega na casa o profeta que é de Deus, que fala a verdade e traz uma palavra de Deus dizendo assim: Deus diz para você que dessa tu não escapa. E agora? Se isso acontecesse com você, comigo, com algum de nós, o que a gente faria? Lembra da história das reações? É essa reação agora que vai dizer quem nós somos. Você faria o quê? Ia correndo para a campanha? O que você faria nessa hora? Ia buscar a aguinha de algum lugar aí? Lágrima de algum santo? Água de Porto das Caixas? Onde é que você ia nessa hora? A doença está no teu corpo e a palavra está na boca do profeta e Deus mandou o recado. Meu amigo, eu te amo, você é ótimo, mas você já era. Dessa você não escapa. Foi esse o recado que Deus deu a ele. Recebe uma profecia negativa de um profeta verdadeiro. Eu falei aqui outros dias numa pregação, né, dos profetas falsos. Está assim no meio da igreja. Um monte de gente se dizendo profeta, que se acha no direito de chegar para você: eis que te digo, fala um monte de palhaçada. E o pior, mais palhaço é você que acredita, né? Mais palhaço ainda é você, porque um palhaço depende do outro para se sustentar. Um palhaço de um falso profeta depende de um crente fraco igual você, que vive correndo atrás de profecia. Você é fraco, se é que é crente, porque eu desconfio que nem crente tu é, tá? Mas vamos dizer que você é crente, você é um crente fraco, que vive correndo atrás de ouvir aqui e ali, né? E aí fala um monte de besteira para você, um palhaço falando para o outro, e você acredita. Mas não é o caso aqui não. Aqui a profecia negativa de um profeta verdadeiro. E aí é que eu pergunto, qual é a reação? E aí eu pergunto para mim, pergunto para cada um. Você foi ao médico, o médico veio com o resultado lá do exame, olhou para a tua cara, olhou para o exame e diz assim: você vai morrer. Isso que você tem, não tem jeito. Isso aí você pode ter mais um mês, você pode ter mais 15 dias, você pode ter mais 6 meses. E agora? O que você faria num momento como esse? Doença é complicado, mas tem outras complicações, eu não estou falando só de doença. Tem outras notícias ruins que podem chegar. Você pode estar muito bem lá no seu trabalho, teu chefe chamar você na mesa, diz assim: meu amigo, muito obrigado por você ter trabalhado com a gente esse tempo todo, mas a partir de hoje você está no olho da rua. Então você pode passar lá no departamento pessoal com a sua carteira de trabalho, e as suas contas já estão feitas, é só você assinar. E agora? O que a gente faz nessa hora?
O que a gente faz quando, de repente, chega o contador da tua empresa e diz assim, olha, queria te dar uma notícia, você está falido. Teus negócios não vão mais para frente, não tem mais como salvar a tua empresa. E agora, o que a gente faz? Chegou o dia da adversidade. Ah, isso acontece só com o ímpio? Não, isso acontece com crente. Crente também vai à falência, crente também perde emprego, crente também morre de doença incurável, crente também tem todo tipo de acidente, pode acontecer com crente. Tudo isso acontece a todos igualmente, e eu desafio qualquer pastorzinho desse de Araque a mostrar para mim na Bíblia que isso não é verdade. E se você, como diz a teologia da prosperidade, servir a Deus, der tudo, fizer, nunca nada vai acontecer. Isso é mentira. É mentira. A prova bíblica está em todas as páginas, em todos os casos que você pode levantar. Isso é pegar uma palavrinha e distorcê-la no seu significado, no seu sentido. É pegar o Salmo 91, que diz, praga nenhuma chegará à tua tenda venda. Está aqui, não pode ter praga nenhuma aqui na minha tenda. E ignorar o seu sentido, o seu significado, a sua abrangência, tudo isso é ignorado por esses pilantras, esses salafrários. Mas a verdade que diz a Bíblia é a verdade que nós estamos conhecendo. Qualquer uma dessas coisas pode acontecer a qualquer um de nós. Notícia ruim que vem de fonte boa, como foi no caso de Ezequias. Um bom profeta trazendo uma notícia ruim. O que fazer nessa hora? Qual a reação? Espraguejar? Dizer, inútil servir a Deus. Todos esses anos fui fiel ao Senhor. E agora Deus deixa que uma coisa dessa aconteça comigo. Deus permite, sempre fui fiel no meu dízimo, sempre fui correto, agora esse Deus vai ver comigo. É o que muita gente faz, é ou não é? É o que muita gente assume como posição, mas eu disse, Ezequias pertence ao terceiro grupo, ao grupo do crente. Não aquele que aceita passivamente, tá bom, Senhor, eu estou que morrer mesmo. Aí começa a se fazer de vítima, já viu? Como é que a gente é assim, né? A gente pega o nosso problema para nos fazer de vítima, querendo atrair a pena das pessoas sobre nós. Se alimentar de pena é horrível, irmãos. Nós não precisamos da pena de ninguém, porque quem cuida de nós é Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, como disse Jó. Então a gente não tem que ter pena de nós mesmos, nem de ninguém. A gente tem que viver na vontade de Deus e saber encará-la. Mas também essa passividade não é de Deus. Dizer assim, tá bom, vou morrer mesmo. Ou então não, você tem 3 meses de vida. Opa, vou aproveitar. Agora eu vou fazer e vai acontecer. Qual a reação? Qual a correta do crente verdadeiro diante de algo como isso? Ezequias diz no versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede, e o que ele fez? Orou ao Senhor. Veja, essa notícia ruim veio de um profeta verdadeiro, que ele sabe que é verdadeiro. Alguns poderiam ser levados à conclusão, não vou nem orar, não adianta, já está determinado por Deus. Aqueles que acreditam nesse determinismo fatalístico, né? Não, está tudo escrito, tudo determinado. Não está não, meu amado. Tudo pode mudar. Só não pode mudar a graça, a misericórdia, o amor. Deus é imutável, mas tudo pode mudar. Então, alguns nesse fatalismo diriam assim, não, Deus já falou, não adianta mais nem orar. Não vou nem orar. Não, Ezequias ouviu, sabia que era de Deus, sabia que a palavra vinha de Deus, mas ele foi orar. Porque ele também sabia que Deus é bom, é fiel, é misericordioso. Ele sabia disso. Então, qual a reação que nós temos que ter diante de uma adversidade dessa? Qualquer uma das que eu citei, ou as que eu não citei, que o Espírito Santo te fez lembrar. A reação é a mesma, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração.
vamos nos voltar para Ele. É essa a reação que precisa acontecer. E ele fez a oração da humilhação, queridos. O versículo 2 diz que ele virou o rosto para a parede. Olha o problema da interpretação errada da Bíblia, né? Olha, gente, orar virado para a parede resolve, hein? Olha, se você estiver morrendo, você vai na parede, porque na parede está o poder, ó. Vira aqui para a parede, meu Deus do céu, empurra a parede com toda a força, até... Você não vai derrubar a parede, não adianta. Mas, de repente, alguém chegaria a essa conclusão. Orar para a parede é que resolve. É assim que essas igrejas malucas fazem isso. Pega um versículo na Bíblia, não, é assim que Deus vai abençoar. Vamos todo mundo, gente, hoje é dia de orar na parede. Aí todo mundo lá, oh Deus, a parede. Não é assim que esse povo faz? Não, porque... abriu o mar, então vamos abrir o mar aqui, vai passar, passa aqui, está abrindo o mar. Palhaçada, palhaçada e palhaçada. Não se vê o princípio da coisa. A gente se distrai com a forma e não vê o conteúdo. Não importa se Ezequias orasse de cabeça para baixo, plantando bananeira, deitado com os braços abertos, encolhido igual um feto. Não importa como ele vai orar. O que importa é que ele vai orar. O que importa é que ele vai se humilhar diante de Deus. O orar voltado para a parede é a oração de humilhação. Não é orar aqui com os braços abertos para todo mundo ver, orando bonito. É orar no secreto. É orar na humilhação. É como disse e ensinou Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu Pai que vem em secreto, também em secreto te recompensa. Orar virado para a parede não é uma doutrina nova, queridos, não é uma receita de bolo, é simplesmente se humilhar diante de Deus. E na sua oração ele declara, queridos, a sua dependência do Senhor. Alguns poderiam interpretar o versículo 3 achando que ele apresentou um currículo para Deus, né? Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E depois o que ele fez? Chorou muitíssimo. Se não tivesse essa última frase aqui, poderia ser que ele estava ali colocando um currículo para Deus. Senhor, poxa, te servi, fui reto. Pô, a Bíblia diz, de repente ele citou para Deus, Senhor, o senhor conhece 2 Reis capítulo 18? O senhor já leu isso? O senhor já leu tudo que está escrito lá de mim, como é que eu fiz, tudo bonitinho? Não era isso que ele estava fazendo, não. Ele não estava dizendo para Deus ler a Bíblia, não. Ele não estava fazendo isso. Mas ele estava simplesmente trazendo a verdade diante de Deus. Não era mentira nenhuma, era mentira o que ele estava fazendo. Era verdade, Senhor. Eu sempre te servi, eu sempre fui reto diante do Senhor. E aí ele para de falar e começa a chorar. E ele chora, e ele chora, e ele chora. Lágrimas. Melhor do que palavras, lágrimas diante de Deus. Diante dos homens não fazem efeito, mas diante de Deus tem um poder maravilhoso. A nossa humilhação diante de Deus tem um poder maravilhoso. Não tem poder a nossa oração forte, a nossa oração de exaltação. Deus, eu sou teu ungido. Senhor, o Senhor não vai me decepcionar, cura essa pessoa. Porque é o teu nome, Senhor, que está em jogo, é a tua palavra. Olha lá, Deus, vai ver o que o Senhor vai fazer. Não, isso não funciona. O que funciona é humilhação. O que funciona é chorar. Nenhum de nós tem ordens para dar a Deus. Nenhum de nós tem exigências a apresentar. Nenhum de nós tem recompensas a requerer. O que nós temos é que nos humilhar diante do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E foi simplesmente isso que ele fez, se humilhou, buscou ao Senhor com sinceridade do seu coração, chorou, a Bíblia diz, chorou muitíssimo. Veja, quando usa essa expressão, para dizer que o cara chorou mesmo. Chorou até não poder mais chorar. Chorou até a lágrima secar. E olha, quem era ele? Era o rei de Judá. Era o rei, o melhor rei que já existiu. Mas ele está ali humilhado na presença de Deus. O rei poderia buscar socorro em quem ele quisesse.
O rei poderia contratar os médicos que ele quisesse, até de outros países. Ele podia buscar. O rei podia ir atrás de qualquer coisa, como Saul foi atrás da médium, você lembra? O rei pode ir atrás do que ele quiser. Mas ele não foi atrás de nada nem de ninguém. Ele foi atrás de Deus. E ele orou e chorou e chorou e chorou, e assim ele fez. E ele sabia que era a Deus que ele tinha que recorrer, porque Isaías trouxe a ele uma palavra de Deus. Ele não virou para Isaías e disse assim: está amarrado, Isaías. Né? A gente hoje faz assim, né? O de Deus vem trazer a palavra de Deus, você diz: está amarrado. Então, ele está amarrando Deus, amém? Você é tão forte que você amarra Deus, amarra o diabo, amarra todo mundo, né? Todo mundo que aparece na tua frente, tu amarra. Tem gente que é assim, né? Sai amarrando tudo. Irmãos, é uma infantilidade que eu vejo em cada tipo de crente, que é brincadeira, né? A pessoa entra no lugar, sai amarrando. Né? Ela vai visitar a tua casa, ela vê bicho em tudo que é lugar, amarra atrás da porta, vai na tua loja, amarra. Caramba! Macumbeiros, bruxos, né, da fé. Meu Deus do céu! Amarra, e o diabo está sempre solto, já viu? Irmãos, a quantidade de demônios que já foram expulsos, e tem mais demônio, porque amarra, joga eu te lanço no mar, não sei o que, eu te lanço nas trevas, volta tudo de lá, porque está tudo aí, entrando nas pessoas de novo. Caramba! Essa amarração está fraca, tem que aprender nó de marinheiro, porque não está dando certo. Irmão, é ou não é? Não está funcionando esse troço. E as pessoas não veem que isso é besteira. Jesus mandou amarrar o valente. Mas não mandou amarrar com corda nem com palavra. Amarrar com atitude. Você quer amarrar o diabo na sua vida? Serve a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia não diz amarrar diabo, não, irmão. A Bíblia diz você sujeitar a Deus e resistir, que ele não pode penetrar em você. Ezequias sabia que ele não amarrou diabo nenhum, porque não tinha diabo na enfermidade de Ezequias. Todo mundo diz: qualquer doença é o diabo, câncer é o diabo, e que é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, querido. Doença entrou no mundo com pecado. E o pecado quem cometeu foi o homem, não foi o diabo. Entendeu isso? Então a gente tem que pensar um pouco mais. Ezequias não amarrou Isaías, não amarrou palavra, não amarrou Deus, não amarrou ninguém. Ezequias só chorou. E chorou ao Deus de quem ele sabe veio a palavra. E ele buscou ao Senhor. Veja, mesmo quando vem de Deus a sentença, é a Deus que a gente busca. Se vier do diabo, então, a quem você vai buscar? A Deus. O diabo tem também sentenças contra nós, tem ou não tem? A Bíblia diz: ele veio para roubar, matar e destruir. O que ele quer para você? Quer te matar, quer te destruir, quer enfiar um monte de doença em você. Ele quer sim. Mas você tem que se sujeitar a Deus e resistir a Ele. Porque se você se sujeita a Deus, a tua vida está nas mãos de Deus. E é Deus que vai dizer o dia que você vai morrer. É Deus que vai dizer do que você vai morrer. Porque eu quero também te dizer uma novidade: você vai morrer. Amém? Não, porque tem gente que acha que é tão santo, não vai morrer nunca. Que tudo que é enfermidade é só amarrar, é só decretar, é só fazer o que o pastor mandou, é só cumprir aquelas fórmulas que é curado. Se não for curado, é falta de fé. Não é isso que diz por aí? Então esse povo não morre nunca, né? Quando morrer, a culpa é de quem? É da própria pessoa, que morreu porque enfraqueceu na fé. É ou não é? A própria pessoa é culpada da sua própria morte, porque não teve fé suficiente. Aí está lá a pessoa com 120 anos amarrando. Caramba, você quer viver até quando? Chega uma hora que a Bíblia diz: é melhor morrer. Porque chega um tempo que é só canseiro e enfado. Quer ficar vivo até quantos anos? Irmão, olha só, eu só quero viver enquanto eu puder me limpar sozinho. Falando sério. Não puder mais me limpar sozinho, aí, por favor, alguém me leve, né? Pelo amor de Deus. Imagina isso. A pessoa quer viver, cara. Está nas mãos de Deus a minha vida. Está na mão do Senhor. Ezequias queria viver. Há algum mal em querer viver? Se a nossa vida é para Deus, e Deus tem nos dado vida e vida em abundância, queremos viver. Nenhum de nós deve querer morrer, nenhum de nós. O próprio apóstolo Paulo diz: melhor é morrer e estar em Cristo, mas ele não queria morrer. Ele morreu quando tinha que morrer.
Ele só disse que melhor do que qualquer vida, por mais abundante que ela seja aqui, melhor é lá. E a gente tem que ter a consciência disso. Mas ele não disse que queria morrer, nem quis se matar. Você tem que querer viver. Queira viver. Mas queira viver bem. Amém? Viver com abundância, não de bens, mas de alegria. Viver intensamente, viver fazendo a vontade de Deus, viver em retidão. Ezequias queria continuar vivo para continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia. Não para fazer outras coisas diferentes. Para continuar sendo reto, para continuar confiando em Deus, continuar sendo bom. Você pode querer viver, não tem nada de errado nisso. E ele orou e ele chorou porque ele queria viver, mas ele buscou ao Senhor. Somente ao Senhor ele buscou. Essa atitude que Deus quer que você tenha. E sabe qual foi o resultado disso? O inesperado aconteceu. Sempre que a gente busca a Deus, você tem que crer que o inesperado pode acontecer. Amém? Deus é poderoso, diz a Bíblia, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por isso não dê ordens a Deus. Senhor, resolva o meu problema assim, assim, assado. Não, diga só, Senhor, dá uma resolvida aí no meu problema, mas faz do jeito que o Senhor quiser, que é melhor. Amém? Se você quiser dizer como é que tem que ser feito, você não vai fazer direito. Porque Deus faz melhor do que a gente pensa. Então Ezequias orou ao Senhor e o inesperado aconteceu. Versículo 4, eu acho que nem Ezequias esperava, queridos, porque ele sabia que ia morrer, a palavra veio do profeta, a doença ele conhecia, mas ele orou assim mesmo. Ele orou. E aí o versículo 4 diz, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti a esta cidade, e defenderei a esta cidade. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouve qualquer oração. Amém? A de Ezequias não era mais forte do que a minha, não era mais forte do que a sua. Ele não criou um método novo de oração virado para a parede. A oração dele é igualzinha à sua. Deus ouve a nossa oração. E Deus faz segundo lhe apraz. E veja, ele orou e ele chorou, e quando a resposta veio, não veio diretamente a ele. O mesmo instrumento que Deus usou para trazer a palavra anterior, Deus também usou para trazer a resposta. Deus diz a Isaías, o profeta do Senhor, vai lá e volta em Ezequias e diz que agora eu decidi diferente. Deus é livre para decidir o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Amém? Deus faz como Ele quer. E Ele disse a Ezequias, eu decidi dar a você mais 15 anos da sua vida. Deus não mudou de ideia, Deus mudou a realidade. É isso que Deus faz. Porque morrer, tu vai morrer. Você não vai morrer agora. Tá bom? Você vai morrer. Talvez não seja agora. Mas morrer você vai. A ideia não mudou, mas mudou a realidade. A realidade é que eu vou dar mais 15 anos a você, para você continuar sendo essa bênção que você é até o dia de hoje. Você terá mais 15 anos. Deus sempre ouve as nossas orações. Ele ouviu e mandou a palavra. E mais 15 anos Ezequias recebeu. Tá bom? Não sei. Se Deus disser para você, ó, você vai viver mais 15 anos, dependendo da idade de cada um aqui, né? Vai ter gente comemorando, vai ter gente chorando contra a parede agora. Mas Deus sabe. Está nas mãos de Deus. Pertence ao Senhor. Mas o que eu preciso aprender, queridos, é que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu peço. Veja, Ezequias, quando orou, pelo menos não narra a Bíblia que ele tenha pedido a cura. Não narra isso aqui na Bíblia. A Bíblia diz que ele disse para o Senhor, Senhor, eu tenho te servido. Ele começou a chorar, mas não falou mais nada. Não disse, Senhor, me cura, tira essa enfermidade, amarra esses demônios. Não falou nada disso. Deus faz mais do que a gente pede. Você acredita nisso, meu irmão? Deus não está limitado aos pedidos que a gente faz.
Ele faz mais do que aquilo que a gente pede. Ele amplia a abrangência do que nós estamos falando para ele. Ele curou Ezequias e deu mais 15 anos a ele. Ele não pediu mais 1, mais 2, mais 5. Ele deu. E sabe outra coisa? Deus abençoou e fez até o que não foi pedido. Versículo 6 diz: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade defenderei essa cidade. Ele não só salvou Ezequias, como salvou a cidade toda. Ele não só salvou Ezequias da doença, como salvou do inimigo. Deus faz muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Para que você não seja mais um desses que eu disse aqui no início da mensagem, que blasfemam, que vão correndo buscar qualquer oraçãozinha, qualquer profetinha, qualquer macumbinha. Que você seja desse que confia, crê e espera e chora na presença do Senhor. Há uma última lição que eu quero dar antes de nós terminarmos. O versículo 21 do capítulo 38 diz assim: ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Veja, Isaías traz a palavra, dizendo: Deus vai curar, vai repreender o rei da Síria, vai proteger, mas no final diz assim: mas você vai pegar uma pasta de figo e vai botar no lugar da úlcera. Eu te pergunto, Deus precisa de pasta de figo? Deus precisa de remédio? Deus precisa... Não. Mas quem precisa somos nós. Nós precisamos de remédio. Não. Então, querido, aprenda com essa lição também. Embora Deus possa curar, você tem que tomar o remédio. Amém? Amém? Você entendeu direitinho? Depois não diz que eu não te avisei. Porque tem um monte de gente: não, Deus vai te curar. Pode parar o remédio, que isso é a prova de fé. Meu amado, isso não é prova de fé. Deus falou a você. Se Deus falou a você, aí tudo bem. Você ouviu: o meu filho, eis que te digo, pode parar de tomar o remédio. Aí você pode parar, que foi Deus que falou a você. Agora, o pastorzinho safado falou isso para você: não acredite. Deus é que tem que falar com você. Deus. Você não é menor do que nenhum pastor. Está entendendo isso? Se você se sente menor, o problema é seu. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O fato de eu ser o pastor, você ser a ovelha, não me faz melhor do que você. Os pastores que gostam de dizer que são melhores que os outros, é porque eles gostam de dominar os outros. Que querem sempre os outros comendo na sua mão. Eu estou dizendo a você que a mesma fé que eu tenho, você pode ter. O mesmo relacionamento que eu tenho com Deus, você também pode ter. Deus não tem relacionamentos exclusivos com ninguém. Então você tem que crer em Deus e buscar o Senhor. Se Deus falou, amém. Mas se Deus não falou com você, não vai atrás de conversa. Tome o seu remédio. Veja, a pasta de figo ainda foi necessária para ser colocada sobre a úlcera. Deus usa o que Ele quer. Jesus curou algumas pessoas com a palavra, com outras Ele cuspiu saliva nos olhos, com outras Ele mandou tomar banho no tanque de Siloé. Deus faz como Ele quiser. Deus pode fazer um milagre na tua vida agora, te curar da enfermidade, ela sumir no próximo exame, ou Ele pode fazer com que você faça quimioterapia, radioterapia e depois sumir no outro exame. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser fazer. Dá para entender isso, querido? Deus ordenou a cura, mas não que interrompesse o medicamento. E é isso que a gente precisa muitas vezes entender. Às vezes Deus usa um medicamento, às vezes é a mão dos discípulos. Há um versículo que eu quero ler para você em Marcos, capítulo 16, a gente está terminando. Marcos, Evangelho, capítulo 16, versículo 18. São várias as maneiras de Deus curar. Marcos 16, 18 diz: pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Isso está falando daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Por imposição de mãos, Deus pode ministrar a cura. Abra comigo a Bíblia agora em Tiago 5,14.
na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, no versículo 14, uma outra maneira de Deus fazer. Está alguém entre vós, o quê? Doente? Faça o quê? Chame os presbíteros, ou seja, os pastores da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Em nome de quem? Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Deus cura como quiser curar. Mão, unção com óleo, oração à distância, palavra enviada, da maneira que Ele quiser. A tua atitude é orar e, se possível, chorar e, se necessário for, muitíssimo na presença do Senhor. Faça qualquer coisa, só não largue do Senhor. Faça qualquer coisa, só não deixe a presença e a unção de Deus que está sobre a sua vida. Aprenda a lidar com as dificuldades da vida, porque o poder e a verdade virão sempre do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos orar, vamos louvar ao Senhor. Tudo que é preciso para que Deus faça alguma coisa, queridos, já está disponível. Você está na presença do Senhor. Apenas ore ao Senhor teu Deus. Apenas coloque diante dele a tua vida, teu clamor, a tua oração, a tua dor, o teu choro, a situação com a qual você não precisa se conformar com ela, mas a maneira de agir é orar e a buscar e a chorar. Se o Senhor quiser, Ele livrará. Se Ele não quiser, Ele vai te levar para um lugar muito melhor do que esse. Sempre você vai ganhar, sempre. Qualquer decisão de Deus será a melhor para a sua vida. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque a gente ganha em qualquer circunstância. Até perdendo, a gente continua ganhando. Amém? Vamos louvar ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, você crê? Ore, louve. O Espírito de Deus está aqui. Eu creio, Senhor. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são. Eu creio, Senhor. Os enfermos e doentes são sarados, os espíritos de Deus estão. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus esta manhã. Se você chegou aqui à igreja com uma enfermidade, vamos praticar a palavra que nós ouvimos hoje. Vou chamar aqui o pastor Paulo, o pastor Alexandre, e eu estarei aqui também ungindo você com óleo. O poder não está no óleo, nem está na minha mão, nem está na nossa oração. O poder está no nome de Jesus. É uma das maneiras que o Senhor tem para curar a sua vida. Queria que os irmãos viessem pelo corredor. Não. Queria que os irmãos viessem pelo corredor para nós ungirmos e você voltar para o seu lugar após a unção. Escolha qualquer um dos pastores. Não há poder diferente aqui. Deus te abençoe.
O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está, pois o Espírito de Deus está. Servir a ceia do Senhor é momento de examinar o coração, como diz a palavra de Deus. Recebe a ceia agora, fala com Deus, coloca diante dele a tua vida. É para todos aqueles que são salvos, todos aqueles que se converteram ao Senhor, são convidados a participar conosco. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui, você crê? O Espírito de Deus está aqui, Obrigado a Deus, operando cura. Peço, Senhor, cura o teu povo, Pai. trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados,
corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos e almas são curados. Livra, Senhor. Cura, Pai. Os enfermos e doentes são sarados. Os Espíritos de Deus estão aqui. Os Espíritos de Deus estão aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. É a presença do Teu Espírito, Senhor, que traz a certeza para os nossos corações de que o Senhor está cuidando da nossa vida. É o Espírito Santo presente aqui, ministrando cura, libertação, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. É isso que traz cura para a alma do ferido. É isso que traz cura para o corpo, para as enfermidades. É esta certeza da Tua presença junto conosco. E ao Senhor queremos, nessa hora, render toda a honra, toda a glória, ministrando a ceia em Tua memória, Pai. Tu és a razão de nós fazermos isto. Como nos disse o Senhor, fazer isto em memória de mim. E é isso que queremos, Pai, nessa hora. Celebrar contigo a ceia em Tua memória, lembrando de todo o sofrimento que foi realizado em nosso favor. O Senhor sofreu, levou sobre si as nossas enfermidades, como diz a Tua palavra. O Senhor levou o nosso pecado. O Senhor nos deu uma oportunidade de termos uma vida abundante na Tua presença, Pai. E é isso que queremos agora te agradecer. O pão que partimos simboliza o Teu corpo, que tanto sofreu fisicamente por nós, que verteu até a última gota de sangue, que foi maltratado e moído, como diz a Tua palavra. E nós estamos aqui para agradecer pelos benefícios que recebemos deste ato do Senhor. Tudo foi por nós, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. E aqui estamos para participar da mesa para a qual o Senhor nos convidou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Ao nos examinar, mostramos para Deus aquilo que Ele já sabe a nosso respeito. Mas mostramos que agora temos consciência do que temos feito e daquilo que precisamos mudar. E é isso que queremos te dizer nesta hora, Pai. Precisamos mudar. Precisamos de mudança, de transformação, e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelo sangue vertido na cruz. O Senhor nos perdoou, nos lavou, para sermos mais alvos do que a neve, para não termos em nossa vida nenhuma impureza, Pai. Limpa-nos, Senhor, de toda impureza, por este sangue precioso. Transforma-nos a cada dia. Perdoa as nossas falhas, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice do Senhor. Louvamos ao Senhor. Glória ao Teu nome, Pai.
Espírito de Deus está operando em nossos corações. Opera, Senhor, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. se você sente essa presença, dê uma salva de palmas ao Senhor e agradeça a Deus pela cura que Ele te deu essa manhã. Glória ao nome do Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor. Aleluia.